A Sauber começou a temporada 2025 vivendo um verdadeiro pesadelo. Nos testes de pré-temporada no Bahrein, o time levou um susto desagradável. O carro não rendia, as expectativas despencaram e já havia quem apostasse em mais um ano perdido. Para a equipe de Hinwil, a palavra nos bastidores era uma só: decepção. Mas poucos meses depois, a narrativa mudou completamente. O time que parecia condenado ao fundo do grid ressurgiu e hoje soma pontos importantes, brigando diretamente contra rivais como Williams e Aston Martin pelo top 5 do Mundial de Construtores. Uma virada que ninguém imaginava no início do ano. E a grande pergunta é: o que aconteceu nos bastidores da Sauber? Como um carro que começou mal, incapaz de entregar o desempenho esperado, se transformou em uma máquina capaz de colocar Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto dentro da zona de pontuação? No vídeo de hoje, vamos destrinchar essa história de drama, crise e redenção. Vamos revelar os bastidores da equipe, o papel crucial dos investimentos da Audi, as atualizações que mudaram o jogo e, claro, a importância desse salto para o futuro da Sauber rumo a 2026. Prepare-se. Essa é a trajetória da equipe que começou levando um choque no Bahrein e hoje é uma das maiores surpresas da temporada. O ano da Sauber começou com um choque que ninguém dentro da equipe esperava. Durante os testes de pré-temporada no Bahrein, o C45 simplesmente não se comportava como deveria. A expectativa era de evolução em relação ao carro de 2024, que havia recebido atualizações no fim daquele ano e servia de base para o novo modelo. Mas quando os engenheiros viram os números, o sentimento foi um só: desagrado total. James Kay, diretor técnico recém-chegado, descreveu a situação como um susto desagradável. O carro parecia pesado, instável e incapaz de traduzir as melhorias de fábrica em velocidade na pista. Foi um déjà vu amargo, porque a mesma frustração já havia acontecido no início do ano anterior. O problema é que a Sauber apostou alto em extrair ao máximo o projeto antigo, sabendo que em 2026 um novo regulamento mudaria tudo. A lógica era simples: aproveitar cada detalhe do carro de 2024, evitar mudanças radicais e manter consistência. Mas a estratégia virou um tiro no pé. O pacote não entregou, e as primeiras impressões no Bahrein foram tão ruins que levantaram dúvidas sobre a capacidade da equipe de reagir. Para piorar, a versão aerodinâmica usada nos testes nem era a definitiva, e a estreia em Melbourne trouxe um carro apenas um pouco melhor. O suficiente para marcar pontos com Nico Hülkenberg na abertura, mas insuficiente para dar confiança ao time. Nos bastidores, a palavra que circulava era frustração. A sensação era de que 2025 seria mais um ano de sofrimento no meio-fim. Do grid pole o cenário estava montado. A Sauber começava a temporada com desconfiança, instabilidade e um carro que não atendia às expectativas. Era o início de uma jornada que só mudaria com muito trabalho nos bastidores. Depois do susto no Mini Team, Bahrein e da leve esperança com os pontos de Nico Hülkenberg na Austrália, parecia que a Sauber poderia, aos poucos, se estabilizar no grid. Mas o que veio a seguir foi um dos períodos mais sombrios da equipe em 2025. 7 corridas seguidas sem marcar sequer um ponto. Essa sequência cruel escancarou todas as falhas do carro. Problemas de equilíbrio, falta de ritmo em corrida e dificuldades em extrair performance nas classificações colocaram a Sauber na defensiva. Enquanto rivais diretos como Williams e Aston Martin conseguiam resultados consistentes, a equipe de Hinwil parecia estagnada, patinando no fundo do pelotão. Nos bastidores, a pressão só aumentava. A chegada de nomes de peso, como Jonathan Whitley e Mattia Binotto, havia criado expectativa de uma reação rápida, mas a realidade era frustrante. O discurso era de que o time estava construindo as bases para 2026, mas a torcida e a mídia cobravam resultados imediatos. Para os pilotos, o cenário era ainda mais difícil. Hülkenberg, experiente, tentava extrair o máximo de um carro limitado, mas acumulava corridas apagadas. Já Gabriel Bortoleto, em sua primeira temporada, se via no dilema de aprender a dura rotina da Fórmula 1 em um equipamento que não colaborava. O risco era de perder confiança logo no início da carreira. Esse buraco negro de 7 corridas sem pontuar fez a Sauber balançar internamente. Parecia que o ano seria apenas mais uma repetição das temporadas frustrantes anteriores. Mas foi justamente no meio desse caos que começou a preparação para a virada inesperada. Depois de semanas de frustração e pressão interna, a Sauber finalmente encontrou o caminho para sair do fundo do poço. O ponto de virada veio com as tão esperadas atualizações que deveriam ter estreado em Imola, mas que só chegaram em Barcelona. E foi ali que tudo começou a mudar. James Kay explicou que a equipe havia feito um trabalho de casa profundo. Nos bastidores, revisando processos,
analisando ferramentas e buscando entender onde estavam errando na correlação entre simulações e a realidade da pista. A atualização aerodinâmica que entrou em Barcelona trouxe ganhos que, no papel, pareciam modestos. Mas quando o carro voltou à pista, o efeito foi enorme. O salto de performance foi visível e, pela primeira vez no ano, a Sauber parecia ter um carro competitivo de verdade. A confiança aumentou rapidamente. Em vez de ficar na defensiva, os engenheiros passaram a trabalhar em sequência. Primeiro Barcelona, depois Áustria, em seguida Silverstone. Cada atualização trouxe mais consistência, mais estabilidade e o time de Hinwil começou a pontuar regularmente. Essa virada também mudou o clima dentro da equipe. O que antes era desânimo e desconfiança se transformou em otimismo. Nico Hülkenberg voltou a brigar com consistência por pontos, e o brasileiro Gabriel Bortoleto finalmente teve nas mãos um carro capaz de mostrar seu talento, marcando os primeiros pontos da carreira em Spielberg. Foi a prova de que a Sauber havia realmente encontrado a direção certa. O que começou como um susto desagradável no Bahrein se transformou em uma curva de aprendizado que recolocou a equipe na briga do pelotão intermediário. A Sauber deixou de ser uma promessa vazia para se tornar uma realidade em evolução. E tudo graças a uma combinação de investimento, paciência e trabalho duro de bastidores. Se a Sauber conseguiu transformar um início desastroso em uma reação sólida ao longo de 2025, muito disso se deve ao papel da Audi nos bastidores. A montadora alemã não poupou recursos, investiu pesado em infraestrutura, contratou engenheiros de ponta e trouxe para Hinwil algumas das mentes mais experientes da Fórmula 1. Nomes como Jonathan Whitley, ex-Red Bull, e Mattia Binotto, ex-Ferrari, somaram know-how ao projeto. Essa combinação de experiências, unida ao trabalho de James Kay, deu à Sauber algo que antes faltava: ferramentas de ponta para resolver a parte difícil da equação. O próprio Kay comparou o processo a uma equação interminável. Metade, já resolvida, mas a outra metade ainda em branco. E a diferença entre ter sucesso ou fracassar está justamente nas ferramentas e no conhecimento disponível para decifrar essa parte obscura do desenvolvimento aerodinâmico. Foi exatamente aí que a Sauber vinha falhando em 2024, e onde a Audi entrou para mudar a história. Com novos recursos de simulação, processos mais maduros e profissionais experientes, a equipe conseguiu corrigir falhas de correlação entre túnel de vento, CFD e desempenho real na pista. Isso encurtou caminhos e permitiu que as atualizações realmente funcionassem quando chegaram aos GPs. Mais do que corrigir um carro ruim, a Audi está ajudando a preparar a Sauber para o futuro. O salto de 2025 não é apenas uma surpresa momentânea, mas um sinal claro de que a estrutura já começa a se alinhar para 2026, quando a marca assumirá oficialmente o projeto com motor e nome próprios. No meio da reviravolta técnica da Sauber, um capítulo especial merece destaque. O primeiro ponto de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 foi em Spielberg, na Áustria, que o jovem brasileiro finalmente quebrou a barreira e entrou no top 10, coroando não apenas seu talento, mas também a evolução do carro. Esse momento foi simbólico. Depois de anos sem representantes competitivos no grid, o Brasil voltou a vibrar com um piloto conquistando pontos. Para Bortoleto foi mais do que um resultado. Foi a confirmação de que ele pode sim se firmar na categoria, desde que tenha nas mãos um carro capaz de entregar. A trajetória do brasileiro dentro da temporada mostra exatamente isso. Nos primeiros GPs, com um carro instável e pouco competitivo, ele lutava para se adaptar, mas era difícil mostrar serviço. A partir do momento em que as atualizações chegaram e o carro melhorou, Bortoleto conseguiu traduzir sua velocidade em consistência. Pontos na Áustria, bons desempenhos na Bélgica e na Hungria, e cada vez mais confiança. Esse progresso também serve como mensagem para o futuro. O Brasil, que desde Ayrton Senna e Rubens Barrichello não vê um protagonista constante na F1, começa a depositar esperança em Bortoleto. Ele não precisa carregar o peso de ser o novo Senna, mas pode ser o Bortoleto que devolve ao país a presença no cenário mundial. Na narrativa da Sauber, a pontuação do brasileiro é a prova viva de que a equipe realmente evoluiu. E na narrativa do Brasil, é um sopro de esperança que reacende o interesse da torcida. A temporada de 2025 da Sauber vai ficar marcada como um laboratório vivo para o futuro. Todos os altos e baixos, do susto no Bahrein à evolução em Barcelona, serviram para preparar a chegada da Audi em 2026, quando a equipe assumirá de vez sua nova identidade e um projeto totalmente reformulado. James Kay deixou claro que cada atualização e cada erro corrigido este ano não foi apenas para salvar a temporada, mas para acelerar o aprendizado de como desenvolver um carro competitivo em tempos de regras cada vez mais complexas.
A filosofia de trabalho que começou a dar frutos em 2025 já está sendo incorporada no conceito do carro de 2026. O mais importante é que a equipe encontrou confiança em seus processos. Antes havia incerteza, falta de correlação e um certo improviso. Agora há uma base sólida, reforçada por profissionais experientes, recursos de primeira linha e pilotos que conseguem transformar a evolução técnica em resultados práticos na pista. Para o Brasil, essa evolução traz ainda mais esperança. Se em 2025 Gabriel Bortoleto já conseguiu aproveitar a crescente performance da Sauber para marcar pontos, imagine o que pode acontecer em 2026, com um projeto Audi completo e pensado desde o início com as ferramentas certas. A pergunta que fica é: será que a Sauber Audi pode virar a nova força do meio do grid e quem sabe começar a incomodar os grandes já em 2026? A lição de casa foi feita, e agora é esperar para ver até onde essa história pode chegar.